Fala galera, Belinati de volta na área aqui, parte 2 da aula de metabolismo energético. Vamos nessa? Então vamos lá. Aqui a gente vai falar, como prometido, sobre respiração celular e fermentação. Vamos diferenciar aqui as atividades de respiração celular aeróbica e respiração celular anaeróbica. Primeiro ponto que a gente precisa diferenciar é isso daqui. Na respiração celular aeróbica, a gente tem o oxigênio atuando como aceptor final de elétrons. Anote isso, por favor. Aceptor está escrito aqui, se você tiver alguma dificuldade. Então, aceptor final de elétrons. A molécula de glicose contém hidrogênios e elétrons que, ao longo de todo o processo da respiração celular, serão retirados da molécula de glicose e serão transferidos entre diversos elementos da célula para que então essa célula consiga fabricar o ATP e esse ATP ofereça energia para as atividades da própria célula. Ok? Então, se o oxigênio é o aceptor final de elétrons, temos respiração celular aeróbica. Se não é o aceptor final de elétrons o oxigênio, se não é o oxigênio o aceptor final de elétrons, então a gente vai ter uma respiração anaeróbica. Essa respiração anaeróbica, que nem está escrito aqui, ela pode ser facultativa ou pode ser obrigatória. O que significa uma respiração celular anaeróbica facultativa? Significa que o organismo que realiza essa atividade, preferencialmente, realiza esta atividade. Então ele é um organismo provavelmente aeróbico, com certeza eucarioto, não, ao contrário, provavelmente eucarioto, com certeza aeróbico, que na falta do oxigênio, facultativamente realiza o processo de fermentação. Aqui temos duas fermentações anotadas. Fermentação alcoólica, sabemos que é a fermentação alcoólica porque está sendo liberado aqui o etanol, 2 mols de etanol por mol de glicose, também porque está sendo liberado 2 mols de CO2, certo? Então fermentação alcoólica libera CO2. De baixo é a fermentação lática, o elemento que está sendo liberado ali é o ácido lático, olha lá, C3H4O3, formulazinha molecular do ácido lático, você também pode chamar de lactato, tranquilo? Quem costuma fazer cada uma dessas fermentações? A primeira de cima é típica de fungos. Bactérias também podem fazer, mas industrialmente falando a gente utiliza fungos para essa atividade. O fungo unicelular levedura, Saccharomyces cerevisiae, é hoje em dia o mais largamente utilizado para a produção de álcool combustível, para a produção de bebida alcoólica, para a produção de pães, para a produção de massas. Por que pães e massas estão aqui, minha gente? Por causa do CO2. O CO2 faz a massa do pão, faz a massa da pizza crescer. O álcool não vai te deixar bêbado? Não. Primeiro porque é uma pequeníssima quantidade de álcool e segundo porque esse pão, essa pizza serão assados e na temperatura elevada do forno, esse álcool, se estiver presente, vai embora. Outra parte aqui, ó, é a fermentação lática. Quem costuma realizar a fermentação lática? Bom, podem ser bactérias também, mas a gente vai dar ênfase aqui para células animais. As minhas células, as suas células são capazes de fazer fermentação lática. Por exemplo, tá lá numa atividade física intensa, na academia, 1, 2, 3, chegou na 15ª, 16ª movimentação, o músculo não aguenta mais, o músculo já está ficando ali sem energia, então ele deve ter ficado, nesse procedimento aí também sem oxigênio. Não consegue mais fazer o processo aeróbico, está fazendo já o processo anaeróbico por fermentação, e está acumulando ácido lático dentro dele. Um outro tipo de célula, além da célula muscular, que faz fermentação lática, que é pouco conhecido pela galera, que vai ser o seu diferencial, são as nossas hemácias. Por que a célula muscular fez a atividade anaeróbica? Porque a célula muscular ficou sem oxigênio. No caso da hemácia, com certeza a resposta não é essa. A hemácia tem oxigênio o tempo todo. É a função da hemácia, passar no sangue, passar lá no pulmão e tornar o sangue venoso, o sangue arterial, rico em oxigênio e tudo mais, beleza? Então, por que a hemácia vai acabar fazendo fermentação lática? Porque a hemácia não tem mitocôndria. Falta mitocôndria para a hemácia. Então, para que a respiração aeróbica seja realizada, perceba, eu preciso de oxigênio e preciso também de mitocôndria, caso seja um eucarioto. Belezinha? Quanto de energia está sendo liberada aqui? Para mais de 30, 32, 36, 38 ATPs são números que a gente vai ver por aí. Quanto de energia está sendo liberado aqui? Só 2 ATPs. Só 2 ATPs, os ATPs da glicólise da primeira etapa da respiração celular aeróbica, legal?
Na anaeróbica obrigatória, na anaeróbica estrita, o que a gente tem? A gente tem outros aceptores finais de elétron. A gente tem o nitrato, o sulfato e o enxofre. Não é que nem na anaeróbica facultativa, que o aceptor final era o oxigênio, mas o oxigênio estava faltando. Aqui, esses organismos não usam oxigênio. Por exemplo, bactéria do ciclo do nitrogênio, que vai pegar a glicose, vai reagir com o nitrato, 4 mols de NO3-, o 3 deveria estar subscrito aqui, certo? Eu vou arrumar no PDF que eu vou mandar para vocês, mas liberando 2 mols de CO2, 6 mols de água e liberando nitrogênio para a atmosfera. São bactérias da etapa final do ciclo do nitrogênio, as bactérias chamadas de denitrificantes, aquelas que partem do nitrato e chegam ao nitrogênio atmosférico. E quanto libera de energia aqui? Libera entre 15 e 20 ATPs. Então não é nem tão bom quanto o processo aeróbico e nem tão ruim quanto o processo fermentativo. Ele tem um rendimento energético aqui, vamos chamar de intermediário, tá? Então, sigamos adiante. Na respiração celular, precisamos avaliar quais são as etapas do processo aeróbico. Tem 3 etapas anotadas aí para vocês: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A gente precisa conhecer as 3 etapas, o local de ocorrência de cada uma dessas etapas e também essa subetapa aqui, que está entre a etapa 1 e a etapa 2. Então, glicólise, quebra da glicose, primeiro evento que acontece tanto na respiração aeróbica quanto na fermentação. Ela ocorre fora da mitocôndria, no citosol. Ela acontece, então, na tua hemácia, que não tem mitocôndria, acontece na tua célula muscular. Na hemácia, pelo fato direto de não ter mitocôndria, e na célula muscular, por exemplo, quando falta oxigênio. Etapas 1 e 2, descarboxilação do piruvato, já é na matriz mitocondrial. É quando o piruvato está entrando para participar do ciclo de Krebs, que ocorre na matriz, e da cadeia respiratória, que ocorre nas cristas mitocondriais. Então, etapas 2 e 3 são mitocondriais, a etapa 2 na matriz e a etapa 3 nas cristas. Vamos adiante, então, para a primeira etapa, glicólise. A glicólise, a quebra da molécula de glicose, ocorre no citosol, fora da mitocôndria, tem um gasto de 2 ATPs e um rendimento energético final de 4 ATPs. Esses 4 ATPs de rendimento lá no fim, menos os 2 ATPs de investimento que eu fiz no começo, me dão um saldo energético de 2 ATPs positivos. Então deixa eu sair da câmera para a câmera focar a imagem. Beleza. A gente tem ali, ó, uma molécula de glicose sendo ativada por um ATP de um lado, glicose monofosfato, ativada por outro ATP do outro lado, frutose difosfato. E a gente tem a frutose sendo quebrada aqui, em 2 moléculas de aldeído fosfoglicérico. Cada aldeído fosfoglicérico contém um fosfato. Esse fosfato aqui, associado, né, a essa molécula, permite que ela vá até a estrutura do ácido pirúvico. E quando ela faz isso, uma molécula de NADH2 é produzida aqui e 2 moléculas de ATP. Desse lado aqui não cortou a imagem, dá para ver, ó. Uma molécula de NADH2 é produzida e 2 moléculas de ATP são produzidas. Então, 4 ATPs de, né, rendimento, 2 ATPs de investimento, então 2 associado àqueles 4 me dão um saldo energético de 2 ATPs. Formação de 2 moléculas de piruvato. Esses 2 elementos de piruvato formados aqui vão agora para a mitocôndria, certo? Só que antes dele entrar na mitocôndria, deixa eu trazer uma imagenzinha bacana aqui, para você não se esquecer, deixa a câmera focar, para você não se esquecer de quais são os destinos possíveis do piruvato. O piruvato, na ausência de oxigênio, se perder um CO2 aqui, sofrer uma descarboxilação e recuperar os hidrogênios que ele tinha consumido, ele vai se transformar primeiro em aldeído e depois em um álcool, especificamente o acetaldeído e o etanol. Então essa rota aqui, fermentação alcoólica. Se o piruvato não sofrer a descarboxilação, mas recuperar os hidrogênios do NADH2, que tinha sido gerado lá atrás, então aí sim ele vai acabar gerando lactato, então aqui fermentação láctica. Por o lado de cá é o lado que a gente está indo agora. Então tem oxigênio, não está marcado que não tem oxigênio, essa é a ideia dessa figura. Sofre uma descarboxilação e então ele vira acetilcoenzima A, que foi aquilo que eu anotei em trapas entre 1 e 2, descarboxilação do piruvato. Então o piruvato está sofrendo aqui a descarboxilação, está girando o acetil é recebido pela coenzima A e entra no ciclo de Krebs. Onde isso acontece?
na mitocôndria. Então, o piruvato atravessa as membranas da mitocôndria, dentro da matriz mitocondrial, o piruvato é convertido em acetil, lá na matriz mitocondrial você tem a presença já da coenzima A, dos outros elementos participantes do ciclo de Krebs, e depois, na região das cristas mitocondriais, a gente vai para a última etapa da respiração celular aeróbica. Então, ciclo de Krebs. Não é para ter medo do ciclo de Krebs, minha gente. Tá? Tem um meme rolando aí da quarentena que é fica em casa até entender o ciclo de Krebs. Ele não é tão difícil assim. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Tudo começa com o piruvato, ácido pirúvico, uma molécula de 3 carbonos, sofre uma descarboxilação. Então aqui estava a glicólise, aqui está o ciclo de Krebs, etapa 1, etapa 2, então entre 1 e 2 está aqui. Recupera-se, olha só, o NADH2 aqui, ó, ele está recuperando hidrogênios da molécula do piruvato. Então a gente já tem NADH2 produto da glicólise e agora tem NADH2 produto da descarboxilação do piruvato. Uma vez descarboxilado o piruvato, forma-se o acetil. O acetil tem 2 carbonos, ele é recebido pela coenzima A derivada daquela vitamina que a gente viu na aula de vitaminas, a vitamina B5, o ácido pantotênico. Esse acetil se liga com o ácido oxalacético tem 4 carbonos. O acetil tem 2. Junto ao ácido oxalacético com o acetil, forma-se uma molécula com 6 carbonos. Quem é ela? O ácido cítrico. O Krebs descreveu o ciclo do ácido cítrico, por isso que ele é chamado também de ciclo do ácido cítrico. Quando o ácido cítrico é constituído, vejam bem, eu perco um CO2, eu perco hidrogênios, formo ATP, libero mais CO2, mais hidrogênios na forma de NADH2, mais hidrogênios agora na forma de FADH2, lembram-se que NAD e FAD também são derivados de vitaminas? Façam uma revisão da aula de vitaminas lá do complexo B. Entra a água aqui, e mais hidrogênios na forma de NADH2. Então, dando uma volta completa no ciclo de Krebs, a partir de um piruvato que virou um acetil, 3 NADH2 são liberados, 1 FADH2 é liberado e 1 ATP é produzido, certo? Não se esqueçam de adicionar a essa conta o NADH2 que tem ali em cima, certo? Então, 1, 2, 3, 4 NADH2, mais um FAD, mais um ATP, para cada piruvato. Lembram-se que a glicose gerou 2 piruvatos? Olha lá, a glicólise gerou 2 piruvatos. Então, tudo que tem aqui a gente vai multiplicar por 2. Então, vai dar 2 mais 6, 8 NADs H2, mais 2 FADs H2, mais 2 ATPs. Certo? Tá? Isso aqui são produtos do ciclo de Krebs. Isso daqui da etapa entre 1 e 2, a descarboxilação do piruvato. Pronto. Mas não pode sair de casa, não acabou a quarentena. Fiquem em isolamento social, por favor. E sem jejum. Vamos seguir adiante, né? A gente tem agora uma imagem que mostra um pouquinho mais da complexidade, não do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs está com mais ou menos a mesma complexidade que da imagem anterior, mas a complexidade de possíveis origens das moléculas que podem entrar no ciclo de Krebs. Vamos pegar o caminho que a gente estava fazendo? Então a gente estava lá, a partir de carboidrato, glicose, gera o piruvato, então aqui ocorreu a glicólise. Este piruvato sofre a descarboxilação, vira o acetil, e o acetil libera a coenzima A é reaproveitada centenas, milhares de vezes no ciclo de Krebs, ela é regenerada, e isso agora forma o citrato. Dá toda a volta, chega no oxaloacetato, que é regenerado também, recebe mais um acetil e continua. Outras possíveis fontes de moléculas, olha só. A coenzima A, junto com o acetil, no complexo acetil-coenzima A, podia ter sido derivado diretamente desses aminoácidos, isoleucina, leucina, lisina e fenilalanina. Poderia ter também sido gerado indiretamente de alanina, cisteína, glicina e serina no caminho aqui, que esses aminoácidos se transformam em piruvato e o piruvato vira o acetil, que vai se complexar com a coenzima A. E ainda, este aminoácido pode regenerar o oxaloacetato, que também pode vir aqui a partir do piruvato, e este outro aminoácido pode regenerar o alfa-cetoglutarato, que é um dos elementos intermediários. Então, além de proteínas e seus aminoácidos que podem regenerar o oxalacetato, o cetoglutarato e ainda o próprio acetil, ainda temos os lipídios,
que quando, né, liberados os seus ácidos graxos, também podem participar do ciclo de Krebs, entrando aqui na partezinha componente do acetil que se complexa com a coenzima A. Então, quais são as fontes de energia que a gente pode ter na nossa célula durante o metabolismo energético utilizando o ciclo de Krebs? Carboidratos, proteínas e lipídios. Perceba que ácido nucleico e que vitaminas não são fontes de energia. Apesar de eu precisar de uma vitamina aqui, que é a piruvato carboxilase, eu precisar de outras vitaminas aqui para transportar os hidrogênios formando NADs e FADs e de mais uma vitamina aqui para compor a coenzima A. Beleza? Massa! Vamos seguir adiante. Esta imagenzinha aqui, né, não é para te deixar desesperado, é para te mostrar o seguinte. Neste isolamento social, é bem provável que você esteja consumindo menos calorias nas suas atividades físicas diárias e esteja ingerindo mais calorias pelo fato de estar em casa e agora assistindo essa videoaula pode estar comendo um chocolatinho. Como é que a gente engorda? Então essa imagem aqui é para te mostrar o processo bioquímico resumido de como é que a gente engorda. Temos aqui a glicose. A glicose entra na célula do fígado chamada hepatócito através de um receptor específico, um canal de glicose, o GLUT2. Essa glicose que entra, ela já sofre uma fosforilação, aí ela sofre a segunda fosforilação, passa até aqui embaixo na molécula de piruvato, então ocorreu o processo de glicólise. Esse piruvato entra na mitocôndria, faz parte da estrutura da acetilcoenzima A, gira no ciclo de Krebs, e temos aqui o produto que é o citrato. Se o citrato acumular na mitocôndria, olha que legal, se o citrato acumula na mitocôndria, tem um excesso de glicose, gerando um excesso de piruvato, que gera um excesso de citrato, esse citrato sai da mitocôndria e agora gera pra gente, numa via invertida aqui, moléculas de ácido graxo. Esse é o processo de lipogênese. Então, como é que a gente engorda? Basicamente, ingerindo excesso de glicose, que entram aqui na atividade celular, que geram excesso de citrato, e esse excesso de citrato acaba sendo convertido em ácido graxo. Tá? Então, o pedido do tio é: não façam a ingestão excessiva de carboidratos. Além de ser perigoso para a saúde, porque pode levar a alguns quadros de diabetes no futuro, isso também aumenta, né, a sua taxa de incremento de tecido adiposo, tanto que você está engordando. Beleza? Vamos seguir adiante então. Etapa de número 3. Estamos aqui na dobra da membrana interna da mitocôndria, a famosa crista mitocondrial. O que está acontecendo nessa imagem? Vamos tentar aqui destrinchar essa imagem então para a gente entender. Tudo que vem para a cadeia respiratória são os elementos carreadores de elétrons e prótons lá do alimento, que são o NAD e o FAD. NAD e FAD, ditos assim simplesmente, NAD e FAD, estão no seu estado oxidado. Quando a gente fala de NADH2 e FADH2, eles estão no seu estado reduzido. Então, o que é que foi a glicólise e o ciclo de Krebs para NAD e FAD? Foram processos de redução de NAD e FAD. Eu oxidei a molécula de glicose, depois eu oxidei o piruvato, depois eu oxidei o acetil, e nessa oxidação eu promovi a redução do NAD e do FAD. Então, NADs e FADs reduzidos, chegando aqui com seus hidrogênios, vão sofrer agora um processo de oxidação. É por isso que essa etapa é chamada de fosforilação oxidativa. Oxidativa, porque NADs e FADs serão oxidados. E fosforilação, porque lá no final tem a atividade da enzima chamada sintetase do ATP, a enzima que sintetiza ATP. Como é que isso ocorre? O NAD e o FAD chegam aqui, liberam seus hidrogênios. Aqui, para efeito de avaliação, está sendo observado um NAD liberando 2 hidrogênios e 2 elétrons, certo? Que cada hidrogênio tem um próton e um elétron. Esse daqui vai representar para a gente o próton, certo? E os elétrons associados. Então, quando o NAD libera seus prótons e elétrons, o elétron é transportado numa cadeia transportadora de elétrons. Essas proteínas transportadoras de elétrons, a gente chama genericamente de citocromos. Esses citocromos, carregando os elétrons, forçam a passagem dos prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Então, repetindo bem devagarzinho para ficar bem claro,
A passagem de elétrons no complexo proteico da crista da mitocôndria, do que tem menor afinidade para o que tem maior afinidade de elétrons, então está a favor do gradiente de afinidade, serve para acumular prótons do espaço intermembrana, da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Acumulando prótons no espaço intermembrana, cria-se uma DDP, uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial de prótons vai fazer o seguinte, vai garantir agora que você tem o funcionamento da ATP sintetase. O que é ATP sintetase? É uma enzima que sintetiza ATP quando o próton passa por dentro dela de forma forçada. Vou fazer uma comparação aqui que é bem relevante. É como se isso daqui fosse a parede de concreto de uma usina hidrelétrica, barragem, e desse lado aqui, onde a água é acumulada. Você acumula a água desse lado. O espaço intermembrana representa a represa da usina hidrelétrica. Essa água que está acumulada aqui tem energia potencial gravitacional. E ela vai forçar o girar da turbina dessa usina, que vai transformar então energia gravitacional em energia cinética, e essa energia cinética se transforma na energia elétrica que eu estou usando aqui agora e você também. No caso da mitocôndria, eu tenho o acúmulo de prótons sendo transformado aqui em energia cinética da ATP sintetase, e a ATP sintetase agora sintetiza ATP. Ela está sintetizando ATP a partir do movimento de giro que ela está mostrando para a gente quando o próton passou para lá, tá? Através dessa diferença de potencial. Quando esse próton passa para lá pela diferença de potencial, olha que interessante. O elétron que fez todo esse movimento é capturado pelo oxigênio. Lembra que o oxigênio é o aceptor final de elétrons? Então o oxigênio, que é o aceptor final de elétrons, ele junta com o elétron, ele junta com o próton do NADH e sai na forma de água. Então o oxigênio que você inspira, que é utilizado pela sua mitocôndria nessa atividade toda, é liberado na forma de água. Olha que bonitinho, olha que maravilha. Vamos mostrar o processo inteiro agora. Processo completo. No hialoplasma, a glicólise já gera 2 ATPs, que vai para o nosso cômputo de 38 ATPs lá embaixo, e libera também 2 NADH2. Para onde é que o NADH2 vai? Para a cadeia respiratória. Aí a gente tem a conversão do ácido pirúvico em acetil, que é a descarboxilação, etapa 1 e etapa 2. Aqui entre etapa 1 e 2, também libera 2 NADH2, também vai para a cadeia respiratória. Um total, de ATPs aqui gerado por eles, 2 da glicólise já está 2, cada NADH2 está rendendo 3 ATPs, então aqui rende 6, mais 3 ATPs daqui, certo? Mais 6 que eu vou gerar. Daqui a gente tinha 6 NADs H2 mais 2 FADs H2, cada NAD gera 3 ATPs, 18 no total, cada FAD gera 2 ATPs, 4 no total, e o próprio ciclo de Krebs gera pra gente 2 ATPs. Então, somando 2 mais 6 mais 6 mais 18 mais 4 mais 2, temos 38 ATPs de rendimento final da respiração celular aeróbica. Olha que massa! Só que isso é o que a gente chama de modelo antigo. No modelo antigo, cada NADH2 era entendido por render 3 ATPs. Cada FADH2 era entendido por render 2 ATPs. O que eu fiz? Eu peguei o final daquela imagem e corrigi aqui com o modelo novo. Um NADH2 hoje é entendido por render 2,5 ATPs. E um FADH2 é entendido hoje por render 1,5 ATP. Este rendimento aqui, corrigido aqui embaixo, me oferece um total de 32 ATPs. 2 ATPs da glicólise, 2 ATPs do ciclo de Krebs, e corrigindo aqui 5, 5, 15, 3 ATPs, somando tudo dá 32. Então, por isso que a gente fala que o rendimento energético fica na casa de 30 e tantos ATPs. Quanto de cada parte? Vamos lá. 2 da cadeia respiratória. Não, falei tudo errado. 2 da glicólise, mais 2 do ciclo de Krebs. Então a gente está somando 4 e 28 para a cadeia respiratória. Belezinha, minha gente? Então, até a terceira aula, que é sobre fotossíntese. Um abraço para vocês.